Ele está aqui com a gente nos estúdios para discutir um pouco mais sobre esse assunto com a gente. Bom dia, Benjamin. Bom dia, Selma. Bom dia, Pedro. Bom dia, Gustavo. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inconfidência e programa Em Boa Companhia. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso, Benjamin. A gente começou o programa com o tema paz, se é possível educar para a paz. E vou te falar uma coisa, o Gustavo falava mais cedo, né, que uma palavrinha de 3 letras já enseja tanta coisa, tanto significado, e a gente foi ampliando isso na medida que a gente conversou com os nossos ouvintes, então as coisas já estão borbulhando aqui nas nossas cabeças e ao longo dessa entrevista a gente pensa em esclarecer. Mas essa educação que acontece todos os dias, quando se fala em paz, a pessoa fala assim, o mundo harmônico a gente nunca vai conseguir, porque nunca a gente vai conseguir que as pessoas pensem igual, vibrem na mesma vibe, enfim. Mas não é isso. Eu li mais cedo que a vida é a expressão máxima da harmonia das contradições. A sabedoria que surge da visão iluminada da vida leva à capacidade de conciliar posições aparentemente contraditórias. De ultrapassar extremos de pontos de vista opostos e enraizar-se na profunda realidade da vida e dessa maneira vislumbrar o caminho da paz. Então a gente está no momento propício. Terror em Paris, a barragem de Mariana, a fome, sempre a fome, os conflitos, sempre os conflitos, a educação, a escola sendo questionada, a escola cobrada. Você ainda é uma escola do século XIX, os professores são do século XX e os alunos são do século XXI. Como que a escola vai participar dessa construção? Os educadores questionados, as diferenças questionadas, a homossexualidade presente na nossa sociedade sendo às vezes rechaçada pelo nosso Congresso e a gente questionando o que é isso, a quem a gente está apenando, a quem a gente está rotulando, os negros, eles já têm uma história muito mais longa, eles estão numa boa, não, você pode ter diminuído aí com as leis, o preconceito, a discriminação, mas o racismo, ele é enraizado, ele é uma cultura, você tem leis também para os deficientes, para os diferentes, e você ainda tem gente que para na vaga do deficiente, você tem gente que obstrui o caminho do cego, é um longo caminho para além das leis. Como é que é essa educação diária para a paz, Benjamin? Selma, ótima colocação, inclusive como nós estávamos conversando antes de iniciarmos aqui a entrevista, acho que a gente está vivendo um momento propício para conversarmos sobre paz e para questionarmos quais os fundamentos principais sobre os quais a paz tem sido lançada. Quando a gente olha o mundo e olha tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente percebe que alguma coisa está errada, né? E é interessante porque a globalização e a era digital, ela permite que nós tenhamos acesso às informações de uma forma muito mais rápida, quase que imediata, e por isso eu acredito que inclusive a nossa geração esteja sofrendo um estresse até maior do que as gerações passadas. Por quê? Porque os fatos que acontecem ao nosso redor, eles ganharam uma dimensão muito mais ampla. Então você não ouve falar só a respeito do que está acontecendo em Minas Gerais, ou na sua cidade, ou no Brasil. O estresse causado pelo atentado na França, ou pelo que tem acontecido com o Estado Islâmico, também nos afeta de uma certa forma, né? O que nos faz analisar da seguinte forma, como nós podemos usar o processo principal de globalização para não só sermos influenciados negativamente, mas fazermos o oposto, influenciarmos positivamente e promovermos, lançarmos fundamentos que sejam sólidos para a promoção da paz. É interessante também o que você citou a respeito da crise na escola, né? A crise no ambiente escolar. É algo que, que a gente tem falado muito. Essa questão da pós-modernidade, ela trouxe, obviamente, algumas vantagens e também trouxe algumas crises. E a gente percebe que uma das crises do mal-estar vivido pela nossa sociedade diz respeito até a alguns representantes morais e patriarcais que antigamente dominavam e regiam o nosso comportamento, a nossa moral social, e a partir dessa crise pós-moderna, houve um questionamento a respeito deles, e houve, de uma certa forma, um desgaste.
Por exemplo, a gente fala da crise dos 5 P's, né, na filosofia, que é a crise do... Vocês vão entender, vou explicar. A crise do Estado, a crise da escola, a gente vê a crise dos empregos, a crise da família e a crise da igreja. Né? São as 5 crises que, se a gente observar bem, são instituições que regem moralmente ou regiam o nosso comportamento e que, de uma certa forma, se tornaram obsoletas. Né? Então, eu falo 5 P's porque toda noção patriarcal vinculada a essas instituições começa com P, que no Estado seria o político. Né? Não quero falar de partidos, mas no Estado seria o político, na igreja seria o pastor ou o padre, na profissão seria o patrão, na escola seria o professor e na família seriam os pais. Então, a gente vive a crise dos 5 P's. Dentro dessa crise, a gente percebe que a escola é direta e indiretamente uma delas. E uma das questões principais é qual a relevância da escola para os tempos de hoje. Ou seja, a abordagem educacional que tem sido usada hoje, ela ainda é relevante? Ela se tornou obsoleta? Como eu estava conversando com vocês agora há pouco, ontem eu estive trabalhando com alguns alunos aqui no município de Santa Luzia, no SESI e Senai, e alunos excelentes. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com eles sobre direitos humanos, sobre bullying. A gente tem um projeto de combate ao bullying, depois eu falo um pouco mais sobre ele. E alunos que têm notas excelentes mesmo, 4º lugar no Enem nacional. Porém, quando a gente conversa com eles, a gente nota uma fome, como você disse, uma fome por um conhecimento, por um autoconhecimento que a escola, de uma certa forma, não tem oferecido. Né? E é até interessante estarmos desenvolvendo esse projeto lá, porque justamente essa percepção foi a percepção dos diretores. Nós ensinamos o técnico, mas também precisamos desenvolver o lado humano, o lado existencial. Eu te falo, você tocou no assunto e eu achei muito interessante a necessidade ou a ideia não nascer do sindicato dos professores e sim do sindicato das escolas. Sim, exatamente. Esse contato nosso com o Sinep tem sido fantástico, porque nós temos conversado já há algum tempo com o senhor Emílio Barbini, que é o presidente do Sinep aqui em Minas Gerais, e ele também tem mencionado essa necessidade de rehumanizar o ambiente escolar e de uma certa forma, combatermos algumas violências que surgem no ambiente escolar, como bullying, como outras formas de violência, microviolências. E é interessante porque nós vemos os professores tentando exercer o seu trabalho da profissão do ensino, né, de transmitir o conhecimento, mas o que nós precisamos entender é que tal tarefa, a de se transmitir o conhecimento, ela não é só a transmissão do conhecimento por si só. Existem vários outros fatores que estão vinculados, comportamentais, ambientais, sistêmicos, que estão vinculados ao conhecimento, ao estudo, ao academicismo, e que muitas vezes não recebem o devido valor. Como, por exemplo, menciona-se muito neurociência e aprendizagem, né? Acho que é o tema da moda agora. Mas o que eles precisam entender é que quando nós combatemos a violência no ambiente escolar, quando nós reduzimos o nível de estresse dos alunos, nós, na verdade, estamos privilegiando o ensino. Por quê? Porque um aluno que vive sob estresse é um aluno cujo cérebro, cujo hipocampo está impregnado de um hormônio chamado glicocorticoide. E o glicocorticoide é um hormônio que afeta diretamente o processo de aprendizagem, memória curta e memória longa. Então, sem contar adrenalina, cortisol, tudo. Exatamente. Então, quando a gente pensa nessa questão de repensar a escola, a gente precisa repensar a escola do ponto de vista não só acadêmico, mas comportamental, psíquico, emocional, para que a gente entenda de fato o aluno, para que o aluno crie essa relação verdadeira com o professor. Ô Benjamin, você tocou num ponto interessante. Se você pegar a evolução aí da sociedade, na época da minha avó, eu sempre cito isso, que se criava filhos, não se educava necessariamente, se criava, né? Minha avó teve 9, mas tinha o padre da igreja, tinha o professor, tinha a vizinha, era muita gente associado nessa criação desses meninos. Era um trabalho coletivo. Era um trabalho coletivo. Ô Glória, o João não fez isso aqui, você vai lá olhar. Bom, enfim, era isso que acontecia. Hoje,
Quando as famílias e alguns setores da sociedade colocam uma carga toda sobre a escola, a gente evoluiu, mas o princípio é o mesmo. Há que se ter uma educação em várias vertentes da sociedade. Exemplo, Major Gilmar teve aqui e citou uma matéria em que mostrava muçulmanos ou muçulmana nessa matéria sendo agredido. Um senhor abaixa, pega uma pedra e joga nessa muçulmana. E aí é hora de você que está ali com seu filho, com seu adolescente ao lado, refletir. É um convite maravilhoso à reflexão. Primeiro, esse senhor estava preocupado com a paz? Estava contra o terrorista? O que ele fez? O ato dele não é numa escala menor um ato terrorista? Um senhor abaixar, pegar uma pedra e agredir uma pessoa que ele nunca viu na vida por um conceito que pode ser, inclusive, um conceito errado? Porque, como o Major Gilmar falou aqui no nosso programa, o Alcorão prega a paz de cabo a rabo. Então, a gente estava falando de um grupo extremista. Então, a pessoa não tem conhecimento, tem uma ignorância e já parte para o ato. Segundo, a gente é sentenciador. Você está de um lado, eu estou do outro. Então, agora eu nem te conheço, mas a gente vai ter, como chamam, lutadores, né? Cada um fica lá na sua parte, senão se partir para a minha área, cai de pau. E às vezes, quando você está assistindo a uma cena dessa com uma criança, você faz um comentário, é isso mesmo. Né? De uma maneira geral, é isso mesmo, é um absurdo esses terroristas, etc. Então, esse é o tema da sua palestra, mexeu comigo pelo seguinte: não é só o professor que vai educar para a paz. A gente tem que ter uma cultura de paz e a gente tem que ser consequente com os nossos comentários. Tem gente que fala, é preciso matar todo mundo para acabar. Essa raça toda tem que morrer. Que diferença que esse camarada tem do Hitler? E quem é ele para julgar quem merece morrer ou não? Exatamente. É mais fácil você acabar com quem você acha, rotula de inimigo? É muito complicado e mais complexo tudo isso, né, Benjamin? A sua abordagem é extremamente relevante porque existe uma diferença muito grande entre ética e moral. Todos pensam que é igual, ética é igual a moral. Verdade. Mas ética não tem nada a ver com moral. Sim. E moral não é que não tem nada a ver, mas são um pouco diferentes. São conceitos diferentes. São conceitos diferentes. A grande questão é que a moral ela é resultado de uma cultura, de crenças, de comportamentos, de conceitos individuais, porém aplicados de forma coletiva. Então, a moral, ela nem sempre vai condizer com a ética. Então, o que nós precisamos desenvolver é retornar ao que eu chamo de retornar ao jardim de Epicuro, né? Que é essa filosofia epicurista, onde Epicuro, o antigo e famoso filósofo fantástico, se isolou de uma forma saudável da polis, não por completo, mas se isolou da polis e desenvolveu um processo reflexivo, filosófico reflexivo, em busca da paz, em busca da saúde, em busca do autoconhecimento e de uma ética que fosse prática, que fosse aplicável a todos os seres humanos, a todos os seus, no caso, discípulos, né? Então, o grande problema é, por exemplo, quando a gente vê o radicalismo do Estado Islâmico, a gente percebe que, na concepção deles, eles estão fazendo algo extremamente certo. E é aí que mora o problema. Porque a moral deles condiz com o comportamento deles. Né? Então, o que a gente precisa, por isso que a gente precisa entender que os direitos humanos, nesse atual momento, é de extrema importância. Tem gente que pensa que direitos humanos protegem bandidos. Né? Naquele filme Tropa de Elite 2... Quando o capitão, não lembro o nome dele... Capitão Nascimento? Quando o Capitão Nascimento menciona, no início do filme, no 2 ou no 1, não sei, quando ele menciona... O número de presos e tal? Não, quando ele menciona, o direitos humanos chegou, agora a coisa vai... Durante a rebelião. Exatamente, na rebelião, eu acho que ele foi muito infeliz naquela colocação, porque ele conceituou direitos humanos e restringiu o conceito, e principalmente para os jovens, de uma forma totalmente equivocada. Direitos humanos não protegem bandidos, direitos humanos protegem pessoas. O ser humano. Protege o ser humano. Obviamente, exatamente, é por isso que se chama direitos humanos. São direitos pertencentes ao ser humano. Então, o que a gente precisa é reavaliar a nossa moral a partir de um conceito ético. Por exemplo, Nietzsche, é muito interessante, Nietzsche, quando ele fala sobre a genealogia da moral, ele fala o seguinte, ele faz uma... Nietzsche, eu acho Nietzsche fantástico, eu sou fã de Nietzsche. Porque ele diz o seguinte,
ele questiona, ele tinha um espírito questionador que eu acho que poucos filósofos tiveram. Nietzsche, Schopenhauer, Freud, que na verdade é psicanalista, neurologista, mas também usou muito da filosofia nas obras dele. Esse espírito questionador é interessante e é importante para os tempos atuais. E ele fala o seguinte, quando ele faz uma análise sobre a inter-relação etimológica das palavras que determinavam, que caracterizavam bom como aquele que praticava a bondade, ele vê que todas as palavras que, em vários idiomas, que caracterizavam o comportamento bom ou que chamavam de bom alguém, tinham uma inter-relação com a palavra nobre. Então você vê que em 1890, se não me engano, 1887, Nietzsche escreve a Genealogia da Moral e aborda o seguinte ponto. Os próprios nobres se autocaracterizavam bons pelo seu comportamento. Então a bondade ficou vinculada à nobreza. À riqueza. À riqueza, exatamente. Sendo que, em algumas palavras, por exemplo, a palavra malus, no latim, significa mal e tem uma inter-relação com outra palavra que significa homem negro de cor escura. Então você vê que existe, no inconsciente coletivo, existe uma construção a médio, longo prazo para que algumas coisas fossem permitidas e para algumas coisas fossem aceitas e coisas que são absurdas. E aí quando você lê a Genealogia da Moral e entende esse questionamento de Nietzsche, aí você entende como um dos maiores atos de desumanos na história da humanidade, que foi a escravidão, foi aceita por tanto tempo e foi permitida. Né? Igual eu recomendo aquele filme 12 anos de escravidão, onde você vê que o homem mais perverso era cristão, né? Obrigava os escravos a irem para a igreja. Não estou criticando a religião, mas estou abordando o seguinte... o aspecto histórico que constrói a nossa caminham juntos, né? Exatamente. Às vezes juntos. De mãos dadas. Né? De mãos dadas, porque às vezes é o que a psicanálise chama de inconsciente tirânico, né? Inconsciente, superior inconsciente tirânico, que é aquele que não permite que o outro goze e que goza na proibição. Entende? Benjamin, Sim, isso é muito... Nossa, a gente tinha que ter 1 hora ou mais de conversa. Porque isso é muito profundo. Por isso que não bastam leis. Porque tem alguns sentimentos que são tão arraigados que nós, mortais comuns, quando sentimos, sequer a gente percebe que a gente não está tendo um comportamento legal. Sim. De tão arraigado que está. Por isso que não basta. Se cumprisse a lei, tudo daria certo. Não, a gente tem que questionar. E por isso essa palestra é tão importante. Por isso que essa entrevista é tão importante. Porque aqui nós estamos questionando comportamentos, coisas arraigadas. Por exemplo, você citou 3 filósofos aí. O Schopenhauer, parecia que ele era muito pessimista, mas ele era um grande questionador da questão da vida. Como ser humano, a gente está no milênio do humanismo. É questionar, para que eu estou aqui? Por que dividir em cor? Por que não dividir em raça? A raça humana, aí você não divide, você tem uma só. Exatamente. Eu acho que vai ser fantástico trabalhar hoje com o Cinep, com os professores que vão estar presentes, porque eu acho que a escola é a principal formadora social e é aquela que vai, de uma forma mais ampla, possibilitar um resgate social, cultural, ético e moral. Agora, Benjamin, como então essa escola que está focada ali no Enem, na competição, no aluno que tem que tirar nota boa e virou uma coisa bem comercial, tem que ser empreendedor. E aí como conciliar isso com disciplinas mais humanísticas? Porque, por exemplo, eu não tive essa disciplina, mas todo mundo fala, né, os meus pais, educação moral e cívica. Eu até tive aula de filosofia, de sociologia na faculdade, né, na carreira de humanas, né, nós aqui como jornalistas estudamos muito isso, mas quem é da área de exatas, por exemplo, às vezes nem passa por esse lado. Sim. Então, é assim, aquela coisa técnica demais. Sim, como exatamente. Conciliar isso na escola? É engraçado porque Heidegger ele questiona muito o pensar técnico, né? E ele questiona até, de forma fantástica, a própria filosofia da época dele. Porque eles estavam tão ocupados com a metafísica, eles estavam tão ocupados com a filosofia que, entre aspas, não sei, para quem está ouvindo, fiz entre aspas aqui com os dedos. Eles estavam tão preocupados com
com a filosofia que acabaram se distraindo da própria filosofia filosofante e não da filosofia, quer dizer, com a filosofia filosofada e não a filosofante. Então, quando nós estudamos filosofia hoje na escola, a gente aprende o conceito histórico da filosofia, a gente estuda os grandes filósofos, etc. Porém, o que precisamos de fato aprender é a filosofar. E a filosofar de que forma? Filosofar a partir do questionamento, da construção do pensamento, desconstrução de uma realidade para uma nova construção. Exatamente. Então, e é interessante, Heidegger questiona, ele critica o pensamento técnico. Inclusive, ele diz o seguinte, ele diz que uma das prioridades é justamente a linguagem, porque se você explica um fenômeno, você vai explicar o fenômeno por meio da linguagem. Então, o principal é que seja desenvolvida a linguagem. E aí ele faz essa crítica. E a crítica principal, que é o ponto que eu quero tocar agora dentro do que você falou, Pedro, que eu achei fantástico, é que o humanismo, quando ele colocou o homem no centro do universo, quando ele centralizou o homem, de uma certa forma, tudo que estava ao redor do homem foi transformado em recurso. Então, a inter-relação do homem era o homem como centro e tudo que estava ao redor dele como recurso. Até o meio ambiente, né? Exatamente, até o meio ambiente. Então, a gente vê que, historicamente, existe um processo que vem corroendo a nossa sociedade como um câncer de uma forma muito vagarosa, porém preocupante, degradante, e é justamente esse o ponto. Quando o homem transformou tudo ao seu redor em recurso, o que ele não prestou atenção é que ele estava transformando a si mesmo em recurso. Então, é aí que mora o grande problema. Porque não se vê mais o colega de trabalho como um colega de trabalho. Se vê como aquele que produz ou aquele que não produz. Então, nós precisamos, por isso que eu falo que nós precisamos rehumanizar o ambiente escolar. Nós precisamos ensiná-los de forma prática a perceber o mundo de uma forma um pouco mais existencial. E isso não é só papo de filosofia, não. É papo assim... Isso é real. É real. É aprender a questionar. Por exemplo, uma questão que Frei Beto fala muito, que eu gosto muito, é que os jovens de hoje eles estão vivendo a deshistorização do tempo. Isso quer dizer o quê? Que não se percebe mais o tempo como uma oportunidade de se escrever a história. Percebe-se o tempo como algo aleatório que passa e que pode ser desperdiçado, como se nós fôssemos seres que fôssemos viver para sempre. Perder o conceito do aqui e agora. E eu até acho que é daí que as pessoas têm aquela sensação de que o tempo cada vez se passa mais rápido, né? Porque elas não têm essa noção do ciclo mais. Exatamente. E aí, quando você percebe, e Heidegger fala sobre a finitude do homem, e quando o homem se percebe finito, quando ele se depara com a morte, quando ele reflete a respeito da morte, ele consegue perceber que, como o tempo dele é limitado, o tempo ganha um certo valor e, logo, as suas ações também ganham uma maior profundidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa ensinar para os jovens na escola é a perceber o tempo, a rehistorizar, a rehistorização do tempo. Como? O tempo que você está vivendo hoje, as horas que você está passando no WhatsApp ou no Facebook, são horas que você poderia estar usando, quem sabe, para escrever um projeto que vai mudar vidas. Construir a história. Construir história. Benjamin, a gente está estourado o tempo, mas eu faço questão que te dar mais 2 minutos para você falar de um projeto muito bacana que você faz parte dele, que é o Abrace, Programas Preventivos. Ótimo, então. Dentro de tudo isso que a gente tem conversado, eu queria que durasse mais mesmo. Agora que o papo está esquentando. Eu também. Mas, você vai voltar, viu? Então já está combinado. Certeza. Pronto. Obrigado. Com certeza, com alegria eu volto. Eu dirijo um projeto chamado Abrace, Programas Preventivos. E é um projeto que eu desenvolvi fora do país, no sul da Inglaterra, e trouxe para o Brasil há aproximadamente 5 anos. E o projeto consiste em combater o bullying e rehumanizar o ambiente escolar através de algumas práticas pedagógicas, né? Então, o que a gente faz a gente estabelece uma parceria com a escola ou com o município e, através de algumas ações específicas, a gente combate o bullying, combate formas de violência e ensina os alunos a esse processo de reflexão e a perceber o outro como um ser digno, como um ser que possui dignidade, tanto quanto ele. Felizmente, a gente tem visto frutos aí duradouros. A gente atendeu uma escola agora, terminamos agora de atender uma escola no Paraná e houve uma melhoria de 95%. O índice de bullying nessa escola era de 43%. E quando nós terminamos o projeto, o bullying foi reduzido em 95%. Isso quer dizer que
foi praticamente, acabamos com o bullying naquela escola. Então nós vamos fazer um combinado. Pedro é o produtor do programa. Sim. Pedro vai combinar com você uma data para você falar especificamente desses métodos, como é feito, quem está interessado, como é que pode fazer parte do projeto, fazer um balanço, porque coisa boa tem que ser compartilhada. Que bom. Posso só deixar o site? Deve. Você deve, inclusive, falar disso que vai acontecer hoje, onde que vai ser, o horário que vai ser, deixar o site, tudo direitinho. Tá, joia. Quem quiser conhecer mais o projeto Abrace, entre no site programasabrace.com.br, tá? E o nosso Facebook é Abrace Programas Preventivos. E hoje, quem estiver interessado em participar da Palavras Mestras, que vai acontecer no Cinep, faça sua inscrição através do telefone 3291-5844, 3291-5844, ou do e-mail cursos@cinep-mg.org.br, tá? A palestra vai acontecer hoje a partir das 18h30 na rua Araguari, número 644, Barro Preto. Agora fala, o peito do pé do preto Benjamin, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Um camarada jovem, gente, é isso aí, passando aí tantas experiências pra gente. O Benjamin Horta, ele é pesquisador de psicanálise, formado em filosofia e pedagogia e pós-graduando em filosofia e direitos humanos. Muito obrigado e até lá. Obrigado, Selma, obrigado, Pedro, obrigado, Gustavo.